Olá, pessoal! Começando mais um Conexão Europa, um espaço para a gente falar sobre negócios e oportunidades. Hoje, o nosso assunto é uma coisa que eu adoro, moda. Mas não pensa que vamos falar de futilidades, não. Nós vamos falar sobre a indústria da moda, que a cada ano vende mais de 500 bilhões de dólares no mundo. Os números são mesmo surpreendentes. Com um crescimento médio de 11% ao ano, a expectativa para 2025 é que o faturamento chegue a $1 trilhão. É uma indústria tradicional, mas que se reinventa a cada temporada. Portugal está crescendo nessa área e isso pode ser bom para os outros países de língua portuguesa. Quem vai conversar conosco hoje é a Mônica Neto, que é a diretora do Portugal Fashion, o Carlos Carvalho, um dos diretores da ANGE, a Associação Nacional de Jovens Empresários, e a Ana Souza, manager da Vandoma, uma marca portuguesa de lenços, gravatas e laços. Então, vamos lá! Mônica, Carlos, Ana, sejam muito bem-vindos ao Conexão Europa. Obrigado. Olha, hoje eu quero começar falando sobre o mercado da moda aqui em Portugal. Nos últimos anos, os produtos made in Portugal alcançaram um certo prestígio dentro e fora da União Europeia. Isso se reflete no volume de exportações da indústria têxtil e de vestuário. Apesar da queda durante a pandemia, as exportações já superaram em 1,2% os números de 2019. E a tendência de alta continua. Ô, Mônica, qual que é o segredo? Quer dizer, o que é que faz a moda e a indústria têxtil portuguesa ganhar, assim, tanto espaço no mercado internacional? Eu acho que é um segredo muito português, é um perfil muito português, gosto de dizer isto com algum orgulho. O lado dos fazedores e dos criadores que tem sido bem complementado, e o Portugal Fashion a esse nível também pode falar com alguma propriedade, porque é realmente um desafio que nós vimos há 25 anos a tentar estimular e promover cada vez mais, com o apoio dos criadores, com a aproximação dos criadores à indústria, para conseguirmos fora de portas promover uma imagem de um país que não é só um bom produtor, mas também um bom criador. Então, neste momento, o que nós sentimos é que os outros países olham para Portugal com realmente uma noção de que podem aqui conseguir um valor acrescentado em termos de design, de criatividade, mas também de tradição têxtil, e uma tradição que atualmente, com o empreendedorismo que o país também está a ter das novas gerações, é uma tradição completamente renovada. Portanto, conseguimos incorporar a tecnologia, a inovação, conseguimos acompanhar as tendências e as exigências da sustentabilidade, e atualmente realmente marcamos a diferença fora de portas. Sim, Ana, você também percebe isso? Quer dizer, a Vandoma está entre as marcas exportadoras. Sim, nós vemos isso porque nós estamos num nicho de mercado que são as gravatas e conseguimos competir com a Itália, que é sim o grande fabricante e de onde vêm as gravatas. Mas a nossa qualidade, o facto de cumprirmos prazos, faz com que conseguimos responder às grandes marcas, e nós, para além de termos a nossa marca Vandoma, também fazemos muito em private label. E eles sabem que podem contar quer com a qualidade, quer com os prazos de entrega, que é muito importante para qualquer marca. Uhum. Ô, Carlos, e quais são os países que estão mais abertos assim para a indústria portuguesa? Quer dizer, existe esse espaço no Brasil, nos países africanos que falam português? Bom, Portugal, por tradição, é um país que comunica bem com vários países em várias áreas do mundo, do globo. Nós, culturalmente, temos uma excelente relação com a América Latina, com a África, portanto, os PALOPs, os países que falam português, e depois somos também um bom ponto de entrada na Europa. Portanto, dizer que vamos só centrar nos países é curto. Acho que Portugal pode ser realmente uma espécie de plataforma que permita chegar a várias regiões do globo. É por isso que nós também na ANGE temos procurado ajudar as empresas portuguesas, e aí não só na área da moda, do têxtil, a conseguirem internacionalizar-se. Faz parte daquilo que é a nossa missão, e procuramos estar, portanto, no auxílio às empresas e aos jovens empresários em concreto para conseguirem internacionalizar os seus negócios. Quando falamos de países, aqueles que podemos dizer assim mesmo logo à cabeça é realmente a África. Portugal tem uma excelente relação com a África, e já não só com a África que fala português, e claro, a América Latina também é muito importante.
mas também temos a outra parte, que é nós somos um ponto de entrada na Europa muito importante e devemos conseguir, enquanto portugueses, também capitalizar isso. E você esteve recentemente, quer dizer, esse mês de novembro agora, na África do Sul, exatamente para promover esse intercâmbio, né? Quer dizer, abrir as portas de lá para empresários portugueses e também deixar as portas daqui abertas para os sul-africanos. E como é que foi essa experiência? Precisamente, nós tivemos, portanto, uma delegação da ANGE que esteve em Durban, na África do Sul, onde assinamos um memorando de entendimento com o Afreximbank. O Afreximbank é uma instituição financeira import-export que vai permitir, e a ideia é precisamente essa, é um acordo de 3 anos, que vai permitir que nós portugueses, e com a ANGE e com a ajuda também da ATP, importa dizer isso, consigamos potenciar o cluster têxtil em África com têxtil português. Portanto, o que está aqui em causa são 2 partes, podemos dizer assim, de um acordo muito interessante, que é, primeiro, 40 designers por ano virem de África ao nosso Portugal Fashion. A Mónica pode depois falar um bocadinho mais sobre isso. Da mesma forma que nós vamos levar o têxtil português até a África e ajudar a desenvolver este cluster em África com know-how português. O que estamos a fazer, essencialmente, é ajudar a que o têxtil português se possa internacionalizar para uma área do mundo extremamente competitiva e onde a escala é imensa. Nós temos que ter noção que somos um país muito bom, o melhor país do mundo, mas que temos uma escala de pouco mais de 10 milhões de pessoas. E enquanto que quando falamos de países destas regiões, estamos a falar de uma escala imensa e que nós, enquanto portugueses, com o know-how que temos, podemos e devemos aproveitar. Esse acordo já está em vigor? O acordo está em vigor. Nós já tivemos, portanto, designers africanos que estiveram presentes já numa edição do Portugal Fashion, mais virão, mas também estamos nesta segunda parte, que é o desenvolvimento do cluster têxtil em África, com know-how português e com têxtil português. Portanto, sim, está em vigor. Bom, e Mônica, você acha que também Portugal tem espaço para esses empresários? Quer dizer, no Portugal Fashion deste ano, os designs africanos tiveram destaque especial, né? Exatamente. Por um lado, para nós também um sinal de reconhecimento de todo o trabalho que temos feito. Portanto, foi reconhecido nesta parceria. Acabamos por ver que o Portugal Fashion, todo o esforço que tem feito com os seus designers, este case study português, no fundo, também está a ser reconhecido por players internacionais de referência que veem em Portugal uma porta de entrada realmente para o ecossistema moda mundial e, portanto, foi realmente uma edição em que lançamos o projeto. Tivemos cá 20 designers, 20 marcas de moda, de lifestyle, também numa área conexa ao evento de desfiles, um mercado e um showroom profissional onde não só o lado do vestuário, mas também algum lifestyle, algumas marcas de decoração, portanto, também dos acessórios, do calçado, também estiveram presentes. O que nós sentimos é que realmente Portugal tem espaço para mostrar, para abrir a sua indústria, para dar a conhecer também aquilo que tem sido a sua fórmula de sucesso e, sobretudo, para transmitir aprendizagem e apoiar também a levá-los a outros mercados, porque também é isso que fazemos, ou seja, os próprios designers portugueses, através do Portugal Fashion, também têm acesso a feiras de moda internacionais. Fazer esse intercâmbio, não é? Exatamente, também a semanas de moda internacionais, onde também temos alguns calendários oficiais conquistados e, portanto, é todo esse know-how que nós estamos também a possibilitar a estes nossos parceiros e são 15 países diferentes de África. Nesta última edição foi esse o número que tivemos, portanto não é só a África lusófona e realmente sentimos que, além de tudo, há aqui um reconhecimento de que Portugal está a ser uma porta de entrada, está a ser uma montra internacional. Perfeito. Agora, vamos falar de ambiente, de negócios. A Ana conhece muito esse mundo de empreendedorismo, né, aqui em Portugal. Você acha que, como disse o Carlos agora há pouco, que o país é uma porta de entrada para o empresário que quer conquistar o mercado europeu, Ana? Sim, eu acho que sim. Portugal tem todas as condições para oferecer aquilo que muitas vezes qualquer empresário precisa. Nós temos a localização, nós temos os prazos de entrega, a qualidade, nós temos mão de obra qualificada, portanto, nós temos tudo aquilo que é necessário e prova disso, temos muitas marcas internacionais que já fabricam em Portugal. Às vezes desconhecemos isso, mas temos grandes marcas que estão a fabricar em Portugal com o desconhecimento dos portugueses. Às vezes eu acho que somos mais reconhecidos quando dizemos que fazemos por uma determinada marca A, B e C do que as nossas marcas portuguesas e é por isso que muitas vezes temos que lutar. Aquilo que fazemos é bom e com qualidade e os prazos, portanto conseguimos respeitar essa parte.
Quer dizer, a Ana exporta principalmente para a Europa, é o que estava me dizendo, Sim, não é? maioritariamente é para a Europa. Maioritariamente para a Europa. Pela E mais para facilidade, outros países de língua portuguesa. Sim, nós também exportamos para Angola e para Moçambique, aquilo que falávamos há pouco. Para nós, na parte das gravatas, não são contentores, são encomendas mais pequenas e todos os acordos alfandegários, os entraves alfandegários que os países nos colocam, para nós são um problema. Por outro lado, a parte do transporte. Angola e Moçambique é muito fácil para nós exportar e colocar lá uma encomenda rapidamente, porque as nossas encomendas são pequenas, não são contentores, mas pelos correios nós conseguimos, ao contrário do Brasil, que já é muito mais complicado. Estados Unidos também é fácil para nós exportar. Portanto, na nossa área, os acordos e as entraves alfandegárias é um problema, bem como os transportes. Quer dizer, o Brasil, a gente conversava até pela questão tributária, que é sempre um assunto aqui nesse programa, né? Todo mundo sente essa dificuldade. Todas as áreas, praticamente. O Portugal Fashion fez algumas ações na São Paulo Fashion Week, levávamos designers portugueses lá. Era incrível a receptividade do mercado ao design português, à criatividade portuguesa. A sequência de negócio, não é? A consequência de negócio era muito difícil e, portanto, com muita pena, porque realmente é uma semana de moda incrível e há muita abertura do mercado para o design português e até para a confecção portuguesa, mas fazer negócio nesta área ainda não é, principalmente para a moda de autor, são entraves muito grandes. Pois, Carlos, Portugal, assim como a União Europeia, oferece uma série de incentivos, não é? Fundos, financiamentos para o empreendedor, principalmente para aqueles que querem investir em sustentabilidade, transformação digital. O Portugal 2020 já encerrou o período de submissão de projetos, mas o Portugal 2030 ainda vai começar. Quer dizer, essas oportunidades estão ao alcance do estrangeiro que pretende investir aqui? Sim, Portugal, lá está, por fazer parte da União Europeia, tem acesso a um conjunto de mecanismos que permitem ou devem permitir o potenciar da economia. E, portanto, esses fundos comunitários que existem, esses programas de apoio, estão depois ao alcance das empresas portuguesas e podem ser empresas portuguesas com investimento estrangeiro que querem utilizar esses fundos para potenciar aquilo que são os seus negócios. Portanto, daí sim é muito, muito interessante. Importa também referir que muitos desses fundos estão especificamente destinados à internacionalização. Porque a internacionalização hoje em dia é muito diferente daquilo que era a internacionalização há 20, 30 anos atrás. Nós hoje em dia com a globalização, mas essencialmente com a transformação digital, nós conseguimos colocar produto concretizado e fabricado, produzido em Portugal, mais facilmente em qualquer área do mundo. E, portanto, nós aceleramos também aquilo que pode ser o processo de internacionalização. Depois há as questões fiscais e aduaneiras de um conjunto de países que podem causar entraves, mas é o que é. Mas nós, ao potenciarmos a internacionalização das empresas, estamos a dar a essas mesmas empresas a possibilidade de concretizarem melhor aquilo que é o seu negócio. Ora, importa aí termos mecanismos que, ao mesmo tempo, auxiliem essas empresas a internacionalizar-se. Porque antigamente a internacionalização era para grandes empresas. Hoje em dia a internacionalização pode ser também para micro, pequenas e médias empresas. E deve ser. Sim, sim. Portanto, nós na ENGIE, isso é uma das nossas missões, precisamente por isso. Não só na parte da moda, na parte do têxtil, como referi há pouco, e concretizamos já esse acordo que vai potenciar a entrada de empresários portugueses da área do têxtil em África, mas de outras áreas também. Eu estive em novembro, sim, em Durban, na África do Sul, mas no mês anterior, em outubro, participei na GITEX, uma grande feira tecnológica no Dubai, a maior na região geográfica do Médio Oriente, e também estivemos lá com várias empresas portuguesas. O que é que isto significa? Significa que há muito potencial que hoje em dia é mais fácil de alcançar se nós apostarmos realmente numa internacionalização bem conseguida. As organizações empresariais têm aqui um papel muito importante e nós na ENGIE temos procurado ajudar as empresas a fazê-lo. Tivemos estas duas ações que acabei de referir, temos outras programadas já para o próximo ano, precisamente porque entendemos que já não nos podemos focar apenas naquilo que é o nosso mercado português, nem no mercado ibérico, temos que ir mais longe e, portanto, aproveitar todos os recursos que temos para conseguirmos internacionalizar o negócio, desenvolver as empresas, prosperar e, acima de tudo, contribuir para a economia. Os fundos comunitários são uma alavanca para isso e devem ser bem aproveitados, bem geridos, para que assim aconteça. Portanto, sim, é uma grande mais-valia que nós temos em Portugal. Acha que essa é a maior ajuda, esses fundos comunitários? A maior ajuda, primeiro, é sempre o empresário, que tem que ter espírito de missão e vontade de querer internacionalizar-se e levar o seu negócio mais longe. A segunda boa ajuda são realmente esses fundos, porque vão comparticipar. Mas uma ajuda muito importante é nós termos a capacidade, enquanto empresários, de ouvirmos quem já está experienciado.
E, portanto, quando falamos, por exemplo, de uma associação como a ANGE, que ajuda na internacionalização, estamos a falar em alguém que nos vai ajudar até em mentoria, em dizer-nos que dizer-nos a nós, empresários, vão antes por aqui, façam antes assim, e saltamos passos que podem ser dificuldades naqueles primeiros momentos. Portanto, é um bocadinho por aí. Ana, que é do lado do empresário. É o caso, nós somos uma PME e, portanto, sim, o apoio das associações é fundamental para nós. A Vendôma começou a fazer feiras em 2015, mais ou menos. De lá para cá temos feito muitas, daí estamos presentes em vários países, mas só com esta assessoria, com esta ajuda, é que nós podemos aproveitar os fundos e saber como tirar o melhor partido das feiras, porque antigamente, se a internacionalização eram só feiras, neste momento, que era parte da loja online, dos marketplaces, tudo isto são fundos que estão ao alcance das PMEs, que devem ser usados, porque o dinheiro está lá, e que são muito úteis. Não é? Portanto, nós, Vendôma, sim, temos tentado usufruir o máximo possível de tudo isso, quer nas feiras de internacionalização, marketplace, porque é importante hoje em dia estar em todas essas áreas, não é? A internacionalização hoje em dia é muito vasta, portanto. Claro que sim. E vocês acham que a gente ainda pode dizer que Portugal tem um custo de produção mais baixo do que outros países e que até por isso poderia se tornar atrativo? Se considerarmos o custo-benefício, talvez sim, porque apesar de não podermos concorrer com mercados que têm uma mão de obra muito mais barata, atualmente, e nos padrões até do consumo sustentável, de consumo muito consciente, qual a qualidade, quais os materiais, com que design, com que respeito pelas condições de trabalho, então aí sim, Portugal é muito competitivo atualmente. Carlos? Se nos compararmos com países muito mais desenvolvidos, vamos seguramente ter um preço mais baixo. Se nos compararmos com países menos desenvolvidos que Portugal, eventualmente sairemos um bocadinho mais caros. Mas temos todo um outro aporte que é muito importante, que é a parte da qualidade, e aí Portugal tem-se vindo a distinguir em várias áreas, e também é por isso que empresas internacionais apostam em vir para Portugal, porque nós realmente temos qualidade, temos mão de obra, temos pessoas qualificadas para desenvolver. Depois a parte da responsabilidade social, ambiental e tudo aquilo que são os respeitos também por direitos humanos. Não nos podemos esquecer que nesta área do têxtil há muitos sítios onde não se respeita aquilo que é, por exemplo, as questões de trabalho infantil. E nós isso não temos em Portugal. Portanto, mesmo que nós possamos ter um preço um pouco mais elevado que outras áreas do globo não pratiquem, não é? Que sejam mais baratos que nós temos tudo um resto que compensa depois no valor final. Além do mais, temos também uma situação geográfica que é muito interessante. Nós estamos num ponto de entrada da Europa, um local de onde rapidamente conseguimos colocar produto em várias áreas do globo. E isso também conta. Portanto, se eu acho que Portugal pode ser muito competitivo para a produção, pode. E é. Ana, sim, eu concordo com o Carlos. Eu vejo isso. Nós não somos baratos, como eu costumo dizer, até porque nós temos uma série de custos associados e de impostos que fazem com que a nossa mão de obra não seja tão barata. É verdade, sim, que os nossos ordenados também não são altos e deveriam ser mais, mas respeitamos o bem-estar. Eu acho que a qualidade de trabalho e dos colaboradores de todas as empresas é respeitada e é boa. E por aí devemos ver. Eu abro a minha fábrica, e a maior parte dos empresários abre sem qualquer problema, porque respeitamos a qualidade, os horários, não abusamos e, portanto, acho que esta parte é muito importante. E se virmos por aí, apesar de nós não sermos baratos, não é? Mas sim, mas somos competitivos face a muitos países. O valor não é só o preço. Não é só por aí. É por aí que eu dou às vezes a experiência em algumas feiras que faço, eu tenho muita gente que me diz que faz quantidades grandes de gravatas na China e quer vir para Portugal, porque nós temos qualidade. E a minha primeira questão é, mas eu não tenho o preço deles, porque não podemos ter tudo. Nós temos os prazos, temos a qualidade, temos a mão de obra qualificada, temos uma boa zona geográfica. Mão de obra qualificada tem, porque a gente fala muito isso aqui no programa, que Portugal, os empresários se queixam muito que falta mão de obra qualificada. Sim, eu costumo dizer que nós temos mão de obra qualificada, agora temos uma grande falta de mão de obra, isso sim. Nós temos na qualidade, está a começar a faltar na quantidade. Sim. A questão é essa. Por aí. E aí, lá está, podemos recorrer a outro tipo de incentivos, eventualmente até incentivar a que pessoas venham trabalhar para Portugal, aprendam este know-how e contribuam para que nós aumentemos a nossa capacidade de recursos humanos. Há, neste momento, muitos estrangeiros a procurar Portugal para trabalhar e isso é muito interessante. A questão, lá está, mais uma vez, é o know-how aprendido que Portugal tem nestas áreas, em concreto na indústria têxtil e da moda, é um caso de sucesso, não é? Podemos dizer assim. Portanto, temos que o aproveitar. Sim. Ser alfaiate é bonito, mas ser costureira não é prestigiante. Portanto, temos que mudar isto, porque antigamente as pessoas iam
para costureira, não é? Um bocado por necessidade. Hoje em dia não, com tantos cursos e tantas formações, ninguém quer ir para costureira, porque não é um trabalho nobre. E na nossa área têxtil, sim, nós temos muita falta de mão de obra, porque não... Mas eu vou aproveitar isto para dizer precisamente aquilo que há pouco falava, do acordo com a Afreximbank e, portanto, do potenciar do têxtil em África que estamos a promover na ANGE. Uma das missões é precisamente, com o know-how português, formar mão de obra africana para poder trabalhar no têxtil. Isso é extremamente interessante. Sim, sim. Muito, muito. E a gente está falando aqui de incentivos e, na visão de vocês, quais são os principais entraves para esses empresários, para essas pessoas que querem investir no mercado da moda aqui? Bom, aí não sei se a pergunta começa por mim, se calhar mais interessante começar pela Mónica, mas eu acho que em qualquer área de investimento, e não vou especificar na parte da moda, o principal entrave continua a ser ainda a burocracia. Portanto, nós precisamos de eliminar passos burocráticos para que o investimento em Portugal seja cada vez mais simples, mais fácil e mais atrativo. No contexto específico da moda, acho que estão aqui duas pessoas que trabalham muito mais na moda. Mas quando fala do investimento do estrangeiro ou do português? Do estrangeiro, principalmente. Sim, eu penso que a questão burocrática ainda pesa bastante e mesmo nesta questão, nesta experiência recente, neste kick-off da parceria com o mercado africano, foi o principal entrave. Ou seja, há muito interesse, há muito reconhecimento de que Portugal pode ser uma plataforma, um país incrível, e o Portugal Fashion e podem ser uma plataforma muito importante. Houve também aqui um apoio institucional grande que permitiu que muita coisa também, entretanto, acontecesse, porque há um reconhecimento também institucional de que este projeto pode abrir muitas portas, pode trazer muito investimento também para Portugal, mas ainda há muito a fazer do ponto de vista burocrático para que estes negócios sejam facilitados. Ana, na sua visão de empreendedora, também vê da mesma forma? Também da mesma forma. A parte burocrática acaba por ser um entrave em muitas áreas, não é? Não só nesta, mas sim. Mas para eles a parte burocrática é complicado. E já agora a Mônica falava perguntava, estrangeiro ou português? E para os portugueses que querem investir no mercado da moda? Eu acho que há aqui uma questão fundamental que tem a ver com o facto de, quando falamos em negócios de moda e sobretudo em moda de autor, portanto em designers que estudaram criatividade, estudaram design, e que depois têm uma dificuldade muito grande em estruturar negócio, ou seja, e aí a ANGE tem tido aqui um apoio fundamental, mas a verdade é que estamos a falar sobretudo de negócios criativos que precisam de muito mentoring, precisam de muita formação, muito acompanhamento para conseguir escalar, para conseguir realmente tornar competitiva a sua diferenciação. Eles têm uma diferenciação que vem muito da criatividade, quase um lado artístico, e que hoje em dia até está muito conectado com a tradição, com o artesanato, com coisas que Portugal faz muito bem há muitos anos e que está a ser completamente renovada e inovada, mas converter isso em negócio, criar estruturas que respondam ao consumo digital, criar também estruturas que respondam à criação de marca, estratégias de marketing, vendas, etc., continua a ser ainda aqui uma dificuldade, porque realmente estamos a falar de projetos que vêm muito da criatividade. E mesmo com a África, também sentimos que é onde nós podemos aportar-lhes mais valor, é realmente transmitir um conhecimento que temos tido aqui ao longo destes anos de trabalho de promoção, porque realmente pegar em negócios criativos, pegar na moda de autor e transformá-la também ao nível daquilo que a indústria consegue e bem fazer em termos de negócio, ainda é um desafio bastante grande. Ok, muito obrigada. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês aqui no Conexão Europa. Mais uma vez, muito obrigada. E, olha, ótimas dicas, não é? Foram dadas aqui para quem quer investir em Portugal e na União Europeia. A vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada e até a semana que vem.